Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Petcast. E hoje nós vamos falar de um tema muito, mas muito interessante, um tema novo, um tema que ainda geram algumas dúvidas, e hoje a gente vai falar sobre isso, que é sobre o atendimento veterinário domiciliar. Já eu chamo a minha convidada, mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Vamos começar com o Chico App. O Chico App, ele é um aplicativo onde você pode colocar tanto os seus produtos quanto os seus serviços dentro dessa plataforma para facilitar o seu dia a dia. E como que funciona, né? Você também pode colocar tanto o seu serviço quanto o seu produto. Além disso, tem uma aba específica para adoção de animais, tá? Então, se você está procurando um pet, lá tem essa aba. Também você, como ONG, pode colocar o pet lá dentro, cadastrar o seu pet lá para ele ser doado também. Então, é um aplicativo bem bacana, onde você consegue reunir tudo dentro de um só lugar. Vou falar um pouquinho a respeito da Expo Pet Pro, que é uma feira que conecta ao mercado pet. Você que é profissional, você que tem uma marca, você que é do segmento pet, nós teremos essa feira voltada especificamente para o setor. Acontece do dia 14, 15 e 16 de novembro. E a ideia é exatamente essa: fazer network. Você pode trazer a sua marca, trazer o seu serviço, o seu produto para dentro desse evento, aonde vai ter também workshop, palestras, tudo voltado para o segmento, assim como o campeonato de tosa. Para mais informações, entre em contato pelo número que está aqui na tela, a gente vai deixar aqui também na descrição. E também vai acontecer nessa mesma feira o Grum Paraná, que é o maior campeonato de groomer do estado. Campeonato de tosa, aonde você, como profissional ou até mesmo amador, você que quer se projetar no mercado pet, vai lá e faz essa competição acontecer. Como que funciona? Vai acontecer no dia 14, 15 e 16 de novembro. Tem todas as informações através do número que está aqui na tela. Entre em contato lá com o Elias, que é nosso parceiro, que ele vai passar certinho para vocês. Mas a ideia é basicamente isso: você se destacar no mercado pet. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Aline. Ela é médica veterinária, também é especialista em nutrição animal, e ela vai falar um pouquinho sobre esse tema, falar sobre o atendimento veterinário. Muito bem-vinda, Aline. Obrigada por você ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje. Gratidão. Bom, obrigada, Silvia, pelo convite novamente de estar aqui, né? Estou muito feliz de estar de volta. E hoje para falar sobre mais um tema, né, muito bacana, que eu gosto muito de falar e que vem para agregar mesmo para os tutores, né, pais e mães de pets. Acho que o que a gente vai falar hoje sobre atendimento domiciliar é muito bacana e muito importante. Legal. E para começar, já fala um pouquinho sobre você, conta um pouquinho da sua história, como que você entrou na medicina veterinária, como que você decidiu também ir para esse lado de atendimento domiciliar. Conta um pouquinho de você para Sim. gente. Bom, eu me formei há quase 5 anos, né, que eu já sou veterinária. Foi lá em 2021, final de 2021. E desde então, né, tenho me dedicado à medicina veterinária. Comecei os 2 primeiros anos de faculdade trabalhando em hospitais, né, então fiquei 2 anos trabalhando em UTI, trabalhei em internamento, e no terceiro ano já de formada, eu fui para a área de atendimento domiciliar. Sempre fiz atendimentos domiciliares paralelos ao atendimento em clínicas, Hum. né. Eh, mas aí, com o tempo, eu fui vendo que o atendimento domiciliar era algo muito bacana e positivo, não só para mim, né, porque vale muito a pena, mas também para o tutor, né, para os pets em si, porque o atendimento domiciliar é muito mais tranquilo, muito mais gostoso pro pet. Então, de lá para cá, eu tenho me dedicado a isso, e hoje o meu atendimento é praticamente exclusivamente domiciliar. Olha que legal. Uhum. E você tem pet? Tenho pet, tenho a Babi. Uhum. Lembrei agora que a última vez que eu tive aqui no podcast eu tinha o Woody, né, que já estava bem velhinho, né, então a gente Uhum. se despediu dele ano passado, e esse ano chegou a Babi, né, no finalzinho do ano passado chegou a Babi, uma poodlezinha marrom. Eu não mandei foto dela, mas ela é uma graça, né, e tenho a Babi.
Para quem ainda não sabe, né, quem não nos acompanha desde o início, a Aline ela já veio aqui, tem um episódio que a gente está falando É, sobre alimentação natural, bem bacana. Eu vou deixar aqui também o link fixado. Depois desse episódio, você já aproveita e assiste esse verdade. outro. Nossa, ela deu muita dica, muita informação. Foi assim muito esclarecedor mesmo, assim. Mas já tem um tempo que ela veio, aí ela voltou É, agora. mas dá pra achar. E para quem ainda não conhece, o que é exatamente o atendimento veterinário domiciliar? Explica um pouquinho pra Certo. gente. Então, o atendimento domiciliar, ele é o mesmo atendimento que acontece na clínica, mas no que é possível a gente fazer dentro do ambiente do pet, né? Então, o pet é atendido assim como na clínica, mas no conforto do lar, né? A gente leva as ferramentas que precisa, né, do que pode ser feito, e atende o pet ali onde ele tá. Não tem muito segredo, sabe? É fazer exatamente como na clínica, só que dentro do ambiente do pet, né? E o que está ao nosso alcance, o que é permitido fazer ali. Uhum, entendi. E já falando sobre isso, quais são os tipos de atendimentos ali que você pode realizar, no ambiente familiar dele? Certo. Então, no ambiente familiar, a gente consegue fazer vacinas, né? As consultas de rotina, consultas preventivas. É, uma coisa legal, os gatos, né? A gente consegue atender um gato em casa, o gato ele se estressa muito para sair. Consulta de pacientes mais velhinhos, coleta de sangue a gente pode fazer a domicílio. Então, se é um paciente que é dócil, que permite, a gente pode coletar o sangue na casa dele, né? Então, as vacinas, como eu já falei, vacina é algo que a gente faz muito a domicílio. E as consultas preventivas, né? Porque o Hum, animal, ele não é algo grave. Então, ele só precisa ali de um check-up. Então, o veterinário vai até o tutor, vai até a casa do uhum. pet, faz esse atendimento. Então, é muito bacana. Como que funciona a estrutura e os equipamentos que você leva até esse atendimento lá na casa desse pet? Certo. A gente quando eu chego para atender o pet, né, eu tenho que estar ali com os equipamentos que eu preciso para o objetivo do dia. Então, se eu vou fazer uma vacina, né, a gente vai preparado para uma vacina. A maleta básica de atendimento, né, estetoscópio, tudo aquilo que a gente usa para uma consulta geral, né. O equipamento para ver ouvido, as ferramentas, alguns medicamentos básicos que a gente pode dar ali no momento do atendimento, as vacinas, a caixa térmica, né, para o transporte de medicamento. Então, tudo que a gente consegue levar que não vai prejudicar o atendimento, a gente leva, né, o máximo ali Uhum. possível de ferramentas. E eu tento personalizar essa maleta de acordo com o atendimento do dia. Então, se é uma vacina, é uma maleta mais voltada para vacina. Se é um curativo, né, então eu já preparo alguns objetos ali voltados ali para fazer um curativo e assim por diante. E no seu caso, por exemplo, você atende, agendado já, agendamentos. Em Isso, caso de urgência, emergência, não. não dá. Uhum. Tem que ser pré-agendado, né, até um dia antes eu consigo agendar. Às vezes até para o mesmo dia, às vezes o tutor me manda mensagem de manhã, se eu tenho um horário à tarde na agenda, opa, dá para fazer um encaixe, a gente faz. Mas eu peço sempre, ter essa antecipação, né, porque não é uma emergência a gente não faz no domiciliar. Então o tutor ele manda mensagem: "Ah, é uma vacina?", a gente combina o melhor horário, o melhor dia, agenda e é realizado o atendimento. Emergência não dá, Uhum. né. E esses exames que você faz de sangue, pode ser todos, assim, qualquer um? Não, tem algum a maioria sim, os exames de rotina, né, hemograma, bioquímicos, a gente consegue fazer. Aí Uhum. tem alguns exames que são um pouco mais complexos, né, exames de imagem não dá para fazer a domicílio, precisa de um equipamento específico. Alguns exames de sangue, né, demanda, de algumas situações que não dá para a gente fazer a domicílio, né. Tem exames Uhum. de sangue que você faz 3 coletas seriadas no dia, Uhum. 2 coletas seriadas, a gente não tem essa disponibilidade. Mas a maioria desses exames de rotina, a gente consegue fazer a domicílio. Legal. E falando dos benefícios, Uhum. quais são os principais benefícios, assim, que você identifica desse atendimento domiciliar? Ai, são muitos. Eu sou fã, porque eu vejo na prática o quanto o atendimento domiciliar ele é bacana, né. Então, acho que top um assim, os gatos, né. Gato se estressa muito para sair de casa. Então pensa, o tutor não precisa pôr ele numa caixinha, entrar no carro, até chegar na clínica o gato já tá super estressado. Então o atendimento domiciliar para gato é muito benéfico. Pacientes idosos, então aquele cachorrinho que só precisa de uma coleta de sangue, tá velhinho, se estressa para sair,
dá para fazer em casa, então o pet que tá velhinho se beneficia muito também. E filhotes, né? Filhotes eu falo muito porque o filhote ele tem a imunidade ainda imatura, né? E aí pensa, você vai levar, tem que levar ali para fazer o protocolo vacinal. São várias vacinas, ele vai pelo menos 3 vezes na clínica para terminar o protocolo vacinal. E toda vez que o filhote vai na clínica, ele está se expondo ali a doenças que tem na recepção. Sempre tem um pacientinho doente, pode passar alguma coisa para ele, né? Que está com a imunidade ali ainda muito novata. Então, eu sempre falo, filhote, vacinar em casa é muito bacana, né? O Hum. tutor não precisa sair, não vai expor ele a nenhum risco, né? E a gente faz a vacina ali no conforto do lar. E eles ficam muito mais à vontade, sabe? Acho que outro benefício é que quando a gente atende a domicílio, o pet fica mais à vontade. Então, às vezes, quando ele chega na clínica tenso, a gente não enxerga algumas coisas que a domicílio a gente consegue ver, né? Ele fica mais à vontade, eu consigo ver a forma que ele caminha, eu consigo ver a forma que o tutor alimenta, então eu consigo observar o ambiente, né? Como que tá o potinho de comida, se está bem posicionado, se é um pote adequado, a ração, se ela está bem armazenada. Então, tudo isso eu enxergo no atendimento domiciliar, que na clínica, às vezes, o tutor esquece de mostrar, esquece de falar. E eu falo por mim, né? Eu tenho uma gata que ela é uma mistura de arisca com medo, então todas as vezes que eu tenho que tirar ela de casa, eu tenho que dar remédio para ela. Então ela vai ser dada. Então Uhum, isso para mim já é um benefício. Ela não precisar ser sedada, entendeu? exatamente. Porque toda vez que você coloca um remédio, qualquer coisa no organismo, É. né, a gente sabe que alguma coisa ali de mudança vai acontecer, né? E eu acho que o maior benefício são os gatos mesmo. E falando nesse outro benefício que você falou de questão de estresse, o que que acontece, né? Eu sei que o estresse do animal ele pode fazer até com que a mudança nos resultados dos exames. Exato. E já aconteceu isso já comigo, de eu levar animal assim que é mais estressado, ou mais medroso, enfim, que apresenta nesses comportamentos e dá mudança em exames. E muitas vezes até de não conseguir fazer o exame, porque é igual Exato. a gente fica com medo ali e tal, a Uhum. veia some. A veia Some. nunca mais aparece, entendeu? E com o animal acontece a mesma Exatamente. coisa, entendeu? Então, eu vejo lá os meus lá, eles recebem atendimento em Uhum. casa, né? Ah, mas aí às vezes tem que sair, né? Tem Ó, situações que não tem jeito, né? Exames de imagem, ultrassom, raio-x, vai ter que levar, né? Mas a É, gente muita coisa feita a domicílio é um estresse a menos, né? Levar é. só quando realmente tem necessidade. E essa questão de você também conseguir observar o ambiente, eu acho que é muito importante. Porque quando você vai até a clínica veterinária, às vezes você não consegue passar todas as informações. Não. Aconteceu um caso recente com o meu cachorrinho e tal. E aí, na hora que elas perguntaram pra mim, eu falei, não, não tinha nada. E eu tava tão, assim, nervosa, né? Porque foi um caso extremo, assim. E aí, depois de uma semana, eu lembrei, não, tinha um comportamento que tinha mudado. E eu não tinha colocado isso como sendo de extrema importância, sabe? Uhum. E aí depois eu falei, não, cara, deu ruim por conta que já estava dando ruim mesmo. Eu que não tinha É. percebido, sabe? Eu tinha conectado com outra situação. E é isso, e aí você consegue fazer essa conexão, sabe? É, E falando um pouco de animais mais estressados, idosos, animais medrosos e tal, porque é outro ponto, né? Tem animais que além do estresse são bravos também, né? Uhum. É, e você acredita que nesses casos, assim, eles têm mais benefícios do que em outros casos? Os animais mais ariscos, você Isso, diz? medrosos, É, estressados e tal. eu acho que tem benefício, né? Mas é um diálogo ali com o tutor, né? Eu particularmente faço uma avaliação, porque tem animal que é arisco, mais agressivo, mas o tutor consegue dar conta. Eu chego lá, ele tá de focinheiro, o tutor consegue segurar e a gente consegue não estressar tanto, apesar da situação. Mas o tutor tem que estar alinhado comigo, né? Então, tem o benefício sim, eles se estressam menos em casa, mas também a gente tem que pensar na nossa segurança, né? Então, o tutor tem que. O animal é mais arisco, mas ele tem que segurar. Porque acontece muito de eu chegar na casa do tutor e o tutor não dá conta, ele não segura.
sabe? Não segura firme, deixa escapar, e aí a gente coloca em risco mesmo, porque tem animal que morde, tem gato que arranha, então é um diálogo ali, mas eu vejo como benefício, sabe? Se o tutor Uhum. garante pra mim que ele consegue conter o bichinho dele ali em casa, que ele vai ser menos estressante pra ele, e ele garante a minha segurança, dá pra fazer. Eu acho que é um benefício. Mas eu acredito que a maioria dos animais que você atende, por exemplo, eles são mais tranquilinhos, assim, tipo, no de não precisar de tanta contenção, né? Porque todos São. precisam, né? Todos precisam de contenção. A maioria é dócil. A maioria a gente consegue contornar, mas é bem raro mesmo, assim. Acho que um a cada 2 meses, assim, eu pego um mais agressivo mesmo, assim, que é Uhum. difícil, que o tutor tem que estar ali com focinheira e segurar o cachorro e tal, mas é mais raro. É mais É. raro. Olha, lá em casa, eu tenho um que ele é super bonzinho, um Uhum. amor de cachorro. Só que na hora de pegar nele, tem que colocar a focinheira, porque ele tem essa. Ó, Não pode tocar. esse aqui foi esses dias, ó, que ele me mordeu o Meu dia que ele tava Deus, tendo crise lá. Tocou nele, ele morde, surta. entendeu? E ele é um amor, só que eu já sei, entendeu? É Você já isso que é o conhece. ponto. O tutor, ele tem que conhecer o seu animal. Exatamente. Eu levo eles no banho e tosa, eu falo, esse pode isso, esse não pode aquilo, esse aqui já deu trabalho nisso, já deu BO. Ah, mas pode não Isso. acontecer nada? Pode, mas você já deixa de sobreaviso, ó, pode acontecer, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que para essa questão do atendimento domiciliar, a cooperação do tutor é de extrema É. importância, principalmente em falar a verdade, né? Exatamente. Tem que conversar bastante. Eu converso muito antes de agendar uma consulta, sabe? Porque a gente não pode perder a viagem, né? Então eu vou sair do meu ponto, vou até a casa do tutor. Então eu tenho que saber o que que eu vou encontrar lá, né? Porque acontece muito também, até desfocando um pouco, Uhum. o tutor fala, ah, eu preciso de atendimento. Aí eu pergunto, mas o que que tá acontecendo? Porque às vezes ele não conta o que realmente está acontecendo. E eu chego lá, é difícil isso acontecer, porque hoje eu faço uma boa triagem. Mas já aconteceu de eu chegar lá e ser praticamente uma emergência. O pet tá lá com falta de ar, né, uma dispneia e o tutor achar que um atendimento domiciliar ia resolver. Então eu converso muito previamente para saber o que que eu vou encontrar, né? Se for emergência, repetindo, corre para o hospital, É. né? É porque às vezes o que que acontece? O tutor ele acredita que ele vai gastar menos, né? Tem isso também. Então, quando ele pensa nisso, né? Eu penso que deve ser assim. Ah, vou falar para ela que não é tão grave, porque Uhum. aí eu gasto menos, porque eu não vou precisar internar, não vou precisar levar para um hospital. Então, tem todos os custos que são agregados. Então, a pessoa ela acaba omitindo informações por conta desse benefício É, temporário do custo. Mas exato. aí você chega lá e fala, não, não é isso, e aí ele gastou o valor da sua consulta, Não vai resolver o não vai problema. resolver, vai ter que levar de fato no hospital, aí vai gastar de novo outra É, consulta e ainda vai internar. Então, assim, é, exatamente. sejam verdadeiros, eu falo, Exato. cara, tem que falar a verdade. Sim. E você já falou algumas situações que o atendimento veterinário não é indicado, né? Por exemplo, não é interessante fazer exames de imagens, né? Em loco. Tem outros, assim, outras situações que você fala assim, não é legal fazer esse atendimento em casa. Ah, o que não dá para fazer é, como eu falei, esses exames, né, que não precisa de um equipamento, tudo que precisa de um equipamento que a gente não consegue levar até a casa do tutor ou um especialista, né, Uhum. eh, não dá para fazer cirurgias, né. Então, ferimentos, dependendo da gravidade do ferimento, a gente não consegue fazer a domicílio. Eh, mas é basicamente isso, assim, o que precisa de Sutura, né? sutura, se for pequenininha, mas geralmente a gente não faz, eu pelo menos não faço, sabe. Eu prefiro que vá para uma clínica. Mas exatamente, sutura, cirurgia, né. E parece bobeira, mas tem tutor que pergunta, né: "Dá para limpar dente a domicílio?", né. Não dá, precisa de um centro cirúrgico, porque vai precisar de uma anestesia, vai precisar de uma sala higienizada, né. Então tem muitas situações que não dá. Até mesmo porque nesse caso específico precisa de mais gente, precisa, por De uma exemplo, de equipe. um médico anestesista, né? Exato, precisa de uma Então, equipe. então assim, tem que tomar muito cuidado nisso. E até É. falei da sutura, porque às vezes a pessoa ela acha assim, é um corte pequenininho, vai dar ali 2, 3 pontos, Uhum. sei lá. Mas às vezes precisa sim, porque a sua casa, muitas vezes ela não tá higiene, muitas vezes não, né? Não vai estar, Sim. porque não é um ambiente Uhum. controlado. Então, vai ter bactérias, Uhum.
a condição maior para ter uma infecção ali, qualquer É coisa do muito tipo. maior. E é isso, né, gente? Tem que tomar cuidado. Mas eu acredito que essa questão da pessoa poder levar seu pet é bem difícil, sabe? No contexto geral, assim. Então, essa questão de você estar em casa e falar assim: ah, vai vir aqui, é mais tranquilo, você pode agendar o melhor horário para você, né? Porque às vezes você não tem disponibilidade de estar levando o animal. Uhum. Trabalha, entendeu? É. Então, eu acho que isso é muito interessante, né? Isso é algo que é muito legal, assim, tem a questão da comodidade, que a pessoa tem muita gente que prefere ser atendido em casa, porque prefere mesmo, ela tem condições de ir até uma clínica, mas ela prefere ser atendida em casa, mas tem a realidade também daquelas pessoas que não têm carro, não tem como levar mesmo, sabe. Então, uma pessoa que quer fazer um check-up no seu pet, quer fazer um exame, quer, fazer uma vacina, mas nossa, é um caos para sair, porque ela não tem carro, não tem quem leve. Então é bacana, sabe. Eu tenho muitos clientes, assim, que me agradecem por eu poder ir até eles, né. E eu vejo também que essas pessoas elas se previnem, né, porque elas sabem que elas não é fácil o deslocamento, então elas se antecipam. "Ó, doutora, uma vez por ano vem aqui em casa ver meu pet, vem fazer uma consulta de rotina, vem ver se tá tudo bem", para prevenir já, né, que algo mais grave aconteça e não precisar ir para uma clínica. Então é bem Uhum. bacana, assim, a gente vai criando um relacionamento, sabe. Essa informação que você passou eu achei bem importante, assim, tipo, a pessoa ela trabalha mais no medo, vamos dizer assim, então ela antecipa tudo. E Uhum, essa questão do transporte também é muito importante, porque o que acontece? A gente sabe que muitos aplicativos não querem levar os animais, né? uhum, E os que existem, que são exclusivamente de transporte pet, são poucos. Não uhum. tem muito também, Sim, assim, não é uma quantidade grande. Eu acompanho bastante, conheço alguns até, mas eu sei que ainda é limitado. é, E eu sei que tem lugares, porque o nosso podcast ele atinge outros lugares do Brasil, né? Eu sei que tem lugares que não existem não transporte tem. de pet, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Ontem eu estava vendo, né, lá no TikTok, por exemplo, a menina, junto com a amiga delas, compraram umas caminhas e elas revezam onde as duas cachorrinhas vão dormir, que elas são de rua. Aí o pessoal, vamos fazer uma vaquinha para castrar, né? Aí ela falou assim, aqui na minha cidade não tem. Não Ve- tem lugar pra castrar. Não tem veterinário que faz castração. Aí ela pegou e falou assim: ah, para poder eu fazer a castração, eu tenho que levar ela em outra cidade, na cidade vizinha, que aí é bem mais caro. Aí você vê que as pessoas se mobilizam, não, vamos Sim, fazer mesmo assim, vamos pegar esse de juntar e tal. Mas para você ver como que existem realidades diferentes. é. Porque nós estamos aqui, por exemplo, em Curitiba, que tem tudo. Você está aqui em Curitiba, mas, por exemplo, tem as cidades vizinhas aqui que Que você vem pra pega Curitiba. e você vai. Por exemplo, se alguém te ligar de alguma região aqui, por Sim, exemplo, eu sou de São José, você é de Curitiba. Ou você é de outra localidade aqui. Eu viro e falo assim: ah, eu tô aqui em São José. Você consegue fazer. E sim, tá porque perto. é uma cidade vizinha da outra, grudada. Tem gente que não consegue nem É, diferenciar o que é o que, entendeu? Agora, tem realidades totalmente diferentes, aonde não existe alguns é, atendimentos, entendeu? Então, é nisso que eu fico pensando. É nessa realidade que é diferente da nossa, é. entendeu? Então, por exemplo, se é uma cidade menor e tem uma pessoa que se disponibiliza aí na casa da pessoa, é melhor ainda. Porque normalmente a cidade pequena, a pessoa ela não tem o meio de transporte, que nem você falou, Uhum. entendeu? Uma cidade maior como a nossa, a pessoa ela ainda consegue um ou outro Uber que leva, ou outro aplicativo que Sim, tem, ou até mesmo o transporte pet, que tem gente que oferece esse serviço, tem gente que trabalha exclusivamente para com isso. isso. Mas mesmo assim, ainda é É menos, limitado, né. entendeu? Então, eu fico pensando, quem mora numa região mais afastada, que precisa mesmo, sabe? Uhum, E eu penso também nessa questão que eu te falei, de agendar o horário. Porque uhum. quem trabalha, pensa, você entra 9 horas no seu serviço, sai às 6, chega na sua casa às 7 horas da noite, 8 horas. Sim. Aí você fala assim: que horas que o veterinário. Vou levar esse cachorro aqui ou esse gato Uhum. no veterinário. É. Aí você agenda, às vezes, no sábado, na parte da tarde, Uhum. depois que você saiu do seu trabalho, ou se você não trabalha no sábado, entendeu? Exato. Ou no horário de almoço, que você consegue estar ali.
disponível, sabe assim? E tem acontecido muito isso, sabe? Porque a pandemia, né, aumentou muito o pessoal que tá de home office. E eu Uhum. atendo muita gente em home office. Então a pessoa tá em home office, mas ela aproveita o horário do almoço. Eu atendo muito na hora do almoço. Às vezes eu deixo meu almoço mais tarde para atender os clientes do meio-dia, porque é o cliente que está em home office, eu dou uma passadinha lá, faço a consulta, o tutor volta a trabalhar e ele economiza tempo, né? Não precisa se deslocar até a clínica. Às vezes, na hora do café da pessoa que está em home office, ela me, né, marca um horário, eu vou lá rapidinho, às vezes é uma vacina, é rápido. E a pessoa não atrapalha a agenda dela, né? E não tem essa questão do deslocamento. E porque também, muitas vezes, quem trabalha em home office não tem meio de transporte. É, Porque ela já tá acostumada, ela não fica em vale a pena, casa, é. entendeu? Não vale a pena Uhum, você ter um carro ou sim. uma moto, Uhum, ou seja lá o que for para poder você se locomover. é. A gente, por exemplo, trabalha em casa, né? A gente ainda tem um carro, né? Mas a gente já cogitou a ideia de, De de, não não, ter, de não ter o carro, sim. entendeu? Mas a gente tem porque a gente tem outras questões que a gente precisa. Mas a gente já falou, ai, será que não compensa vender esse carro aqui? Não, Fica investir, parado lá. investir esse dinheiro, porque tem vez que fica Sim, dias sem você usar, entendeu? Então, às vezes não compensa. é. E esse é o perfil dos meus clientes, assim, home office, muita gente, não tem carro, e aí o atendimento domiciliar entra ali para realmente contribuir, sabe? Para facilitar a vida do tutor e para o pet, ótimo também, né? Como eu falei, é muito melhor para o pet ser atendido em casa. E para o tutor, eu penso que o tutor que mais se beneficia é aquele que é idoso, porque existem, né, Boa. pessoas que são idosas e têm pets, ou pessoas que têm alguma limitação, por exemplo, alguma doença ou até mesmo alguma dificuldade de locomoção e Exatamente. tal. Então, porque a gente pensa às vezes só no benefício do pet, mas e os benefícios que o próprio O tutor próprio tem, tutor. entendeu? Eu penso nisso. Às vezes tem, que nem a avó do Darwin, né? Uma pessoa idosa e ela tem pet. Uhum. Então, se vai até a casa dela, consegue esse atendimento com mais facilidade, né? É. Quer E a falar alguma coisa? E acontece, é muito legal isso que você falou do idoso, porque eu tenho muita demanda, assim, o filho entra em contato comigo, passa o endereço do pai e da mãe, que são idosos, da avó, né, e fala: "Ah, doutora, você vai em tal endereço", e a gente, às vezes eu chego lá, a pessoa, o senhorzinho não tem nem celular, sabe, assim. E aí o tutor deixa, o filho deixa tudo combinado comigo, já faz o pagamento, combina o horário, e eu só vou lá, faço o serviço, porque é uma pessoa com a mobilidade reduzida, né, que não sai de casa, e é bem bacana, assim, atender idosos, eles ficam muito gratos, assim, sabe, é muito gostoso. E tem cliente que faz café, É isso que eu ia principalmente os falar, é isso idosos. que eu ia falar. Recebe Faz com café, um café, e eu já sei bolinho. até quais são, assim, às vezes Ah, eu volto, faz 3 anos já que eu tô no domiciliar, e eu já sei qual cliente que eu vou chegar lá pra vacinar e vai ter um cafezinho, saio com planta, ganho plantinha, é muito gostoso. A gente É cria um isso, vínculo, isso que eu né. ia te perguntar, os presentes, assim, que você já ganhou, Aham. assim, indo na Ah, casa da pessoa. planta, muitas. É que eu gosto de planta, né, eu gosto de bicho e gosto de planta. Se tiver uma mudinha, o tutor já me dá uma mudinha. Chocolate, quando o Woody se foi, nossa, eu ganho cada coisa especial, assim. Ganhei um pingente com uma foto dele. Então, assim, vai de cada cliente, mas alguns fazem café, outros me dão planta, outros dão chocolate. E assim a gente vai criando um vínculo, sabe. E eu também, assim, eu tento estar sempre presente, sabe. Eu tenho muitos clientes. Mas eu tento estar presente na vida de cada um. Sempre que eu posso, assim, eu uso muito as redes sociais para ter esse relacionamento. Em dezembro, eu fiz presentinho, assim, para o máximo de clientes que eu pude. Eu acho que deu quase 200. Assim, eu fiz uma lembrancinha com a foto de cada pet que eu atendi. E eu entreguei na casa de cada um. Uhum. Sabe, assim, os que eu sabia o endereço, eu deixei na portaria, era uma bolinha de Natal com o rostinho deles. Isso foi muito Uhum. emocionante, assim. Tinha gente que ligava agradecendo, mandava mensagem, porque imagina, né, você chegar eh, e olhar a foto do teu pet ali e lembrar que o veterinário lembrou. E isso não foi algo assim, foi algo intencional no sentido de estar presente, para mostrar para o tutor que eu busco lembrar dele, né, do pet. E é esse relacionamento que eu tento alimentar sempre, assim, de muito carinho, muito respeito, muita empatia e troca. E eu me cobro muito, né, porque como são muitos pets, às vezes eu não consigo estar tão presente, eu fico me cobrando, né, mas não dá também, a gente tem que saber ali que a gente dá o nosso melhor, né. E é muito carinho, muita troca, assim, muito especial.
E é um trabalho até meio que de psicóloga, né? Ai, também, mas Porque eu amo. às vezes você vai lá e eles contam, Eu principalmente o amo, idoso, né? Aí conta todas as histórias amo. ali, os dramas e, Ai, enfim, tudo que tá vivendo ali. é. Então, eu vejo Ai, muito gente, cada nisso. história linda, assim, que eu tenho, nossa, muito especial, assim. Eu falo isso com os olhos cheios de lágrimas mesmo, porque eu amo o que eu faço, eu amo atender a domicílio. E eu falo que o veterinário que atende a domicílio, ele tem que ter o perfil. Porque não é um negócio que você faz ali só pelo dinheiro, não é só pelo Hum, trabalho. É que nem você falou, é um trabalho, às vezes, de psicólogo, porque você está entrando dentro da casa da pessoa. Então, você tem que ter uma delicadeza, né? De, poxa, pedir uma licença, tô entrando na sua casa, né? Vou pegar no seu pet, vou ver o teu lar, né? As pessoas pedem desculpa, ai, a casa tá desarrumada. Eu falo, não se preocupe, o meu objetivo aqui é fazer o melhor, né, desse atendimento. Eu não vou ali para reparar a casa da pessoa. Então, você tem que ter essa delicadeza no atendimento domiciliar, né? Eu falo que você tem que ter o perfil. Tem que gostar de dirigir, porque você estaciona muito. Tem dia que eu tenho 10 atendimentos no mesmo dia. Tem que estacionar o carro, tem que descer com material, tem que subir escada. Tem tutor que mora em prédio que quinto andar, né? Tem que subir com todo aquele material. Então, você tem que gostar do atendimento domiciliar. E eu gosto. É, uma coisa que você falou aí que eu achei interessante é essa questão do deslocamento, porque realmente você fica muito tempo dirigindo. Aqui na Curitiba Muito. tem horários que o trânsito ele dá uma Sim. pegada, entendeu? Dá uma parada. Então, às vezes, você passa muito tempo ali dentro do carro e tal. E como é um. Tanto a Curitiba já é grande, mas tem a região metropolitana que tem muitas cidades, Uhum. então, às vezes, de um lugar para outro é muito distante, É. entendeu? Então, é isso, é o perfil. Eu acho que você falou uma coisa assim que eu falei, parei para pensar que falei, gente, realmente, né? Não é qualquer pessoa que consegue Não. fazer esse tipo de trabalho. Porque é isso, é você invadir, de certa forma, a intimidade daquela pessoa, entendeu? Exatamente. Ela tá no momento ali. Eu mesmo, quando eu vou receber os veterinários ali, mano, não espere que eu esteja arrumada. Eu tô com a minha roupa do dia a É. dia, Ixi. muitas vezes com os meus casacão, porque eu vivo com frio e tal. Então, assim, Aham. eles já têm que acostumar que eu. Não, tá tudo certo. Eu vou contar uma história depois no final que você vai ver, assim, como é literalmente entrar na intimidade da pessoa, assim, sabe? É, às vezes já aconteceu eu chegar e a pessoa tá se separando do marido, assim, sabe? A tutora me puxar no cantinho e falar assim: olha, a gente não tá num dia legal, a gente tá se separando e tal. Ela sabe? Aquela coisa assim, e você tem que respeitar o momento, você tem que nem você falou, é um pouco de psicologia, sabe? Mas eu acho que isso é ter delicadeza, ter empatia e saber o que você tá fazendo ali, o teu propósito naquilo tudo, né? O objetivo é a saúde do pet, então você contorna tudo para fazer o melhor. Ah, e graças a Deus, assim, os tutores, o que eu mais recebo de elogio, assim, nas minhas avaliações, é a atenção, a empatia, assim. As pessoas falam, ah, ela é muito atenciosa. E é verdade, assim, acho que todo mundo fala isso, assim, o elogio que eu mais recebo é ser atenciosa. Porque eu acho que não é só a parte técnica, é a parte técnica, é o teu conhecimento, mas essa delicadeza de ter o respeito mesmo, né? Pela tutor, pelo pet. Criar essa relação, É, né? Vamos de mitos e verdades? vamos. Atendimento domiciliar é apenas para emergências, Mito, com né? certeza. Aí, explico? Pode explicar, pode É um falar. mito, né? Porque a emergência não dá pra fazer a domicílio, né? Então é um mito, sim. O veterinário não consegue avaliar o pet corretamente em casa. Não, acho que é um mito. Dá pra avaliar sim, mas pode precisar de exames complementares. Daí precisa É, ir mas uma no. avaliação básica a gente consegue fazer a domicílio. É, porque na verdade o veterinário, tá, gente? Ele consegue avaliar seu pet até por videochamada, tá? Uhum. Então, assim, se ele consegue, existem bastante veterinários que atendem a videochamadas É, a também. telemedicina, né, tá bem alta também. Entendeu? Então, assim, é lógico, né? Que nem a gente já falou aqui, se seu pet estiver numa situação extrema, ele não vai Ele vai conseguir. avisar. Ele vai falar assim, filha, sabe o que você faz? Pega seu pet e corre. Mas Exatamente. existem situações que também dá para atendimento, né? Atendimento domiciliar substitui totalmente clínicas e hospitais? Mito, não Hum. substitui, não dá, né? A gente sabe que tem coisas que tem que ser na clínica. O tutor não participa do atendimento. Participa muito, isso é um mito, né? O tutor participa sim, participa muito e é fundamental, né? Porque o pet ele não fala, então o tutor ele tem que
falar pelo pet, né, falar o que ele viu, né, antes de eu chegar ali. Então, participa sim, É porque é exatamente isso, né, que nem você falou, o pet ele não não fala, fala. então o tutor é a voz do seu cão ou do seu Exato. gato, entendeu. Então, é isso, cara, não tem como Não tem ele como. ele não participar, né. Eu já participo até demais quando eles vão lá em casa. Eh, atendimento domiciliar é apenas uma tendência passageira. Ah, com certeza não, é um mito. Eu acho que veio para ficar e só aumenta, sabe. Acho que depois da pandemia, tutores mais em casa, né, aumentou muito o atendimento domiciliar e que cresce cada vez mais. Porque quem já experimentou o atendimento domiciliar indica com certeza. E não quer sair, E não quer né. sair. É É. muito cômodo e você cria uma confiança que você não quer perder, né. Eu tiro por mim, eu tenho, né, já tive essas experiências, tanto de Uhum. levar pet ou de receber, né, o veterinário e, assim, é outro atendimento, assim. É, E vai muito nisso que você falou, sabe, tem que ter o perfil, e aí nisso você cria essa relação, exato. sabe, e eu acho muito legal isso. Esses dias eu fui levar a Babi pra fazer uns exames semana Uhum. passada. E eu sou veterinária, né, mas ela precisava fazer um check-up. Meu Deus, eu não sabia mais o que era ficar sentada numa recepção, né. Eu fiquei esperando lá pra fazer os exames dela, fui fazer raio-x, ultrassom, e eu como tutora ali, né, eu pensei: "Nossa, é bem melhor o domicílio mesmo". Pena que o que eu precisava não dava pra fazer a domicílio, né. É, porque é isso que você falou, às vezes você fica um tempo ali na recepção, Uhum. porque às vezes tem outro atendimento, chega É, um outro pet na frente com uma é. emergência, daí o seu ainda não é emergência, Às vezes você só precisa de uma vacina e você tá ali numa fila, numa coisa que podia fazer em casa. Uhum, já aconteceu isso comigo. Você pensa assim, quem já passou pelo domiciliar não fica, né, você É, pensa: "Não, não faz sentido". é economia de tempo, né. É, exatamente. Ai, cara, e o pet vai ficando nervoso, aí, por Aham, exemplo, a minha gata, ela toma lá o remedinho dela, aí vai começando a passar o efeito, aí você tá lá. aham. Ai, gente, é o caos. O atendimento domiciliar pode ajudar no manejo de dor e do estresse? Ah, sim, pode sim, né, a gente consegue o estresse principalmente, né, e manejo da dor também, a gente medica ali a domicílio, o que der pra fazer, né. Porque existem animais também que têm, por exemplo, dor crônica, né? Uhum. E aí Que você não muito precisa. vai ficando mais idoso, vai começando a sentir dor em tudo quanto é lugar, né? Então. Aí você faz um acompanhamento domiciliar, né, não precisa estar levando na clínica, o estresse, né, piora a dor. Então tudo você melhora. É sensacional. O estresse, ele muda totalmente o comportamento do animal, Muda. tanto físico quanto psicológico, É. né? É incrível isso. Nossa, gato principalmente. Gato, você sabe, você tem, né, gente. E o que tem aumentado os meus atendimentos de gato exponencialmente, assim, porque daí o tutor de gato um indica para o outro, né. Hoje eu tô bem gateira, se eu tenho até tá passando as fotos ali, eu tenho um jalequinho, um scrub, né, um uniforme que é só de gatinho, assim, mas ele é bem delicadinho. O dia que minha agenda tá cheia de gato, eu uso ele. E eles amam, porque daí eu chego toda de gatinho, porque aumentou muito, sabe. O tutor de gato não leva o pet na clínica sem necessidade. E você acha também que aumentou o número de tutores de gato mesmo, assim, de gente que tá tendo mais gato? Olha, eu tô percebendo que sim. Porque Mas é uma percepção minha, assim. os atendimentos que você vem, dando, assim, de gatos são gatos mais jovens ou mais velhos, assim? Bastante gatos jovens. Nossa, muito Então. protocolo vacinal tô fazendo, de gente que pegou filhotinho, bastante mesmo, assim. Eu acho que tá aumentando, mas é uma percepção minha, não sei os Hum. números aí Uhum. fora, né, mas nos meus atendimentos, muita gente adotando gato. Nossa, é. Porque eu também venho vendo essa tendência, sabe, de Aham. aumento de tutores de gatos, principalmente porque as casas elas estão diminuindo É. e os apartamentos eles também estão diminuindo, Uhum. né, então tudo tá ficando com espaço menor, e aí muitas vezes a pessoa ela pega um gato que ele é menorzinho, ele faz menos bagunça, ele tem a É, independência dele, entendeu. Então, para quem exato. trabalha, Nossa, é. gato é sensacional, né. Assim, eu vejo que as pessoas estão mudando essa percepção de gatos mesmo, né. E é isso, assim, eu acho que o gato se adapta muito bem a apartamento, são independentes, um pouco mais independentes que os cães, né, e dá muito certo, assim. Outra coisa que eu percebo também é que eles ficam menos doentes.
Uhum. Até mesmo porque existem menos doenças, né? É, Então, assim, você vai lá, dá a vacina nele, dá uma boa ração, faz um exatamente. acompanhamento veterinário com os exames de sangue, você já consegue que ele tem. Prevenir um monte de coisa. Agora, o cachorro, mano, do nada Ah, aparece uma uma coisa. coceira, um otite. Porque aí você leva pra tomar banho, aí às vezes É, tosa, aí. machuca. Olha, E o cachorro você precisa levar pra creche. Uma coisa que cresceu muito, desfocando aqui do assunto, é a creche, né? Os Uhum. cachorros tudo vão pra creche. E na creche é muito bom, mas eles voltam às vezes, né, com uma coisinha ou outra, porque eles estão brincando, eles estão interagindo. E aí machuca, né? Dá uma arranhadinha, mas nada grave. Mas o gato já não tem esse problema, porque ele fica ali naquele ambiente protegido. E eu falo, se você dá uma boa alimentação, mantém as vacinas em dia, uma vez por ano, faz um check-up, o teu animalzinho ali vai longe. É o básico bem feito, sabe? Só E que as pessoas, elas erram no básico. Eu vi um, eu vi uma matéria. Eu não sei ainda se eu já repostei ela, porque eu tenho um site, né, da We Uhum, Love Pets lá, onde todo dia eu coloco matérias relacionadas ao mundo pet, né? E aí eu não sei se eu ainda já coloquei, se eu não coloquei, eu vou colocar, mas falando da porcentagem de pessoas, né, de tutores que não levam os seus animais na prevenção. Então, assim, exato. eu acho que eu já coloquei essa matéria. Mas qualquer coisa eu deixo aqui. Uhum, É, essa quantidade tão grande de tutores que eles não fazem essa prevenção com os seus que é o animais, básico. entendeu? Então, eu não lembro a porcentagem assim de cabeça, não sei se era 17, Ah, eu vou querer ver essa 20%, matéria e né? repostar também, porque é muito importante isso. Porque eles não fazem o básico, não é nem básico, é fundamental para a saúde do pet. Mas aí o pet tem a melhor coleira, vai pro banho, perfume, sabe? Coisas assim supérfluas que na verdade não deveria estar em primeiro lugar, sabe? Às vezes paga caríssimo num banho com isso e aquilo e não faz a vacina, sabe? Então, assim, isso é triste, assim. E até falando sobre essa questão de creche, tá? Aqui vai uma dica. Você que quer levar o seu cachorro numa creche, se a creche ela não exige que você tenha uma vacina em dia, alguma coisa de errado tem com essa creche, Exatamente. entendeu? Então, assim, tome cuidado em relação a onde vocês levam animais de É. vocês. Eu dou sempre a dica, né? Muita gente me pergunta. Hoje mesmo a menina me perguntou sobre banho e Uhum. tosa, qual que eu indico. Me perguntam também indicação de creches, muita Uhum. gente me pergunta. E o que eu falo eu tenho algumas creches, alguns banhos e tosas que eu confio e tal, que eu conheço, que eu já entrei dentro. Mas tem que ter sempre algumas questões, como, por exemplo, ter uma câmera de segurança que faça a gravação, você Exato. receber a atualização diária do seu animalzinho, você também saber se essa clínica, que essa creche ela é um lugar seguro, com Exato. um fechamento adequado, com pessoas que tenham qualificação, Capacitadas. porque muitas vezes não tem, entendeu? Então, assim, e principalmente, se pede vacina, porque já aconteceu de gente vir para mim, ai, eu queria deixar, principalmente hotel final do ano, Uhum. que nem agora, a gente vai vir um feriado, né? É. As De, creches lotam de agora. carnaval. Aí a pessoa vem, então eu queria deixar meu pet numa creche ou num hotel, mas eu preciso que não que seja sem pedir vacina. Aí você Meu fica assim, tipo, Deus, gente, não. não, Tá né? errado. Não dá, né? Então, assim, procure a doutora Aline antes. Faça o protocolo vacinal do seu animalzinho. Espera o prazo, porque não é só dar vacina e no outro dia Exatamente. levar o seu animalzinho, Tem que se antecipar. porque tem o prazo, né? É, uns 15 dias antes, né, para vacinar, ter o tempo ali da imunidade, né, se estabelecer e a vacina realmente tá agindo, né? Até mesmo para viagens também, né? Sim, viagens então tem que se antecipar bastante. Uhum. Uhum. Porque para viajar precisa também estar com o protocolo vacinal em dia. Isso é outra coisa interessante do domiciliar, atestado para viagem. O pessoal faz muito. Porque daí eu faço a consulta em casa, né? Uma consulta só de check-up. E a gente faz ali o atestado e. Uma coisa simples, né? Não precisa tutoria até a clínica, né? E sempre se antecipar. 15. Trabalhem com antecipação. Esses tempos chegou um menino para mim e falou Exatamente. assim: eu vou viajar amanhã. Eu não sei com quem eu deixo meu cachorro. Aí eu falei assim, pensei comigo, velho, amanhã não tem como, É. entendeu? Você já sabia da sua viagem. Uhum. Dificilmente você vai viajar amanhã, só se acontecer uma
emergência. E se caso aconteça, você tem que chamar alguém para ir na sua casa daí. Exatamente. E falando um pouquinho sobre o vínculo, né? Existe um vínculo diferente entre veterinário e o pet? Ah, eu acho que sim, porque com certeza sim, quando a gente atende a domicílio, né? Porque você tá na casa dele. Gente, é muito legal. Você entra na casa de cachorro, eles querem mostrar os brinquedinhos, eles vão lá no cestinho deles. Então, é diferente, é um vínculo bem mais próximo. Porque quando você tá na clínica, o pet tá ali querendo explorar a clínica. Ele tá olhando para as paredes, ele tá olhando pro lado. Ele não tá focado no veterinário. E na casa dele, não. Eu cheguei na casa dele, ele quer brincar. Ele quer pegar o bichinho, ele quer me mostrar, ele quer mostrar isso, aquilo. Então é um vínculo muito maior. Chega na clínica, os meus, eles querem fazer xixi em tudo quanto é É, lugar. Aí eles querem rodar, 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 rodar. Aí, de repente, estão lá esbaforidos eles de nem tanto. olham pro veterinário. Não, é daquele caos, né? Aham. Os meus são o caos. E agora, nos conte uma história, um caso que te marcou muito, assim, pra gente É, conhecer um pouquinho mais da sua história com os pets. sim. Então, são muitos casos. Eu fiquei pensando, né? Mas eu queria contar um que aconteceu ontem. Não Isso. é nenhuma história muito, né, avassaladora, mas é um muito recente. Então, eu vou contar uma coisa que aconteceu ontem, por exemplo. Então, ontem eu tinha, né, um atendimento de uma vacina de gato. Era longinho, assim, o deslocamento era longe. Quando eu cheguei lá, eu percebi que o tutor estava bem nervoso. E ele era apartamento, então ele me pegou ali na portaria, a gente foi caminhando até chegar lá no bloco dele. E ele estava nervoso. Aí ele ali, doutora, eu cometi um erro. E meu gato é só com medicação, igual o teu. O meu gato, para vacinar, é só com a medicação. Ele surta, ele arranha, ele não vai dar certo. E ele nervoso, nervoso. E eu percebi que ele tava muito nervoso. E eu falei, não, vamos tentar, né? Falei pra ele. E assim, ele tava tão nervoso, ele é separado e ele chamou a mulher, a ex-mulher dele, a vizinha. Ele chamou ela pra segurar o gato, de tão nervoso que ele tava, porque ele esqueceu de dar a medicação. Eu Uhum, falei, não, calma. Eu cheguei lá, falei pra ele, não, calma, vamos tentar. uhum. Vamos lá, vamos tentar. Se não der certo, você dá a medicação, eu volto outro dia. E aí eu entrei na casa dele e tal. Aí por fora eu já vi o gato na janela, era no térreo, eu já fiz um cafuné. E já me apresentei pro gato, eu falei, vou já acalmando ele aqui por fora. Quando eu entrei na casa, o gato já tava mais calmo, porque ele já tinha me visto pela janela. Foi bem tranquilo. O tutor tava desesperado. Ele falou que os 3 últimos anos, assim, foram um caos total, de arranhar veterinário com medicação, arranhava veterinário, surto, que é aqueles gatos que fica muito nervoso, né? Eles dão aqueles pulos e correm. E o que aconteceu? Eu cheguei lá dentro da casa dele, falei. Aí ele já foi pegando o gato assim e colocando em cima do sofá pra vacinar. Eu falei, não, calma. Eu falei, deixa o gato dar uma voltinha, deixa ele à vontade, ele tá na casa dele. Eu falei, aonde você põe comida? Ah, lá na cozinha. Eu falei, então você pega um sachêzinho, põe lá na cozinha e deixa ele comer. Aí o gato comendo na cozinha, eu falei, agora você faz um carinho aqui. Claro que nem sempre funciona, mas ontem deu certo. Faz um carinho aqui enquanto ele come, e ele ficou assim no gato. Gente, fui lá, apliquei a segunda. E ele estava assim, a ex-mulher junto, eles assim, meu Deus! Aí ele encheu o olho de lágrima. Doutor, é a primeira vez em 3 anos que a gente vacina ele sem remedicação, né? E mesmo com a medicação, ele falou que era muito estressante, né? Então, quando isso acontece, né? Como eu falei, não é todo atendimento que a gente tem esse sucesso, mas a maioria sim. Então, quando isso acontece, é muito recompensador, sabe? É muito especial pra mim, porque eu fiz algo que ajudou. E eu saí dali como se o gato nem tivesse vacinado. Então, essa história não é a primeira, nem a última. Acontece recorrentemente, assim, e é muito legal. Você fica se sentindo a Ah, eu me super-heroína. acho. Aí fica assim, ai, você coloca a sua capa de Ai, super-herói assim e fala, ai, ai, sabe o que cumpri minha missão. e eu penso assim, que seja sempre assim. Esse é o objetivo, sabe? Tem que dar certo. Eu tô lá pra dar certo. E às vezes não dá, mas tá tudo bem. A gente faz de outra forma, mas sempre minimizando ao máximo ali o estresse, né? E antes de finalizar, deixa uma mensagem tanto para os tutores como também para os profissionais. Pode olhar para aquela câmera, é sua. Olha, eu acho que a mensagem que eu quero deixar para os tutores, principalmente, é invistam na prevenção.
né, dos seus pets. Então, o atendimento domiciliar, ele é uma ótima ferramenta para a gente investir na prevenção, né. Então fazer a vacina a domicílio, marcar uma vez por ano uma visita, né, chamar o veterinário para ir lá na tua casa, ver como que tá teu pet. Às vezes você pensa que o seu pet não tem nada, mas a gente que é veterinário, a gente tem esse olhar clínico, né, de olhar para o pet e de repente identificar alguma coisa que a gente consegue agir com antecipação, né, e garantir aí, prevenir que ele precise ir para uma clínica fazer algo, né, um procedimento mais grave, né, antes que aconteça alguma coisa pior, então a gente consegue se antecipar. E para os profissionais, eu acho que também é interessante dizer que vale a pena, né, o atendimento domiciliar é bacana, é especial. Como eu falei, tem que ter o perfil, né, mas eu acho que é mais uma oportunidade que nós temos de trabalho, né. Tem as clínicas, mas tem também o atendimento domiciliar que está aí, que os tutores precisam, a gente também precisa e cada um vai criando ali a sua cartela de clientes, né, o seu vínculo ali com os seus clientes e é muito bacana, é muito especial. E sigam @vetknutri, da outra vez eu falei, vou falar novamente, é um arroba, assim, sensacional, olha, ela colocou, assim, a estrelinha lá em cima na hora que ela Fui conseguiu criativa, eu esse estava inspirada. não, e assim, é um arroba muito bom. Grava, né? E eu acho que é difícil, assim, alguém conseguir um arroba tão bom, assim, sabe. É. Vetknutri nas redes sociais, também sigam @petcast.oficial, @welovepetsoficial e, é claro, se inscreva no nosso canal, deixa um like, compartilha com o seu amigo, já manda para aquela pessoa que você acredita que é interessante ouvir sobre esse podcast de hoje, esse episódio. Enfim, gratidão, porque afinal esse petcast ele não é nosso, é de vocês.